Olá, esta é a Escola Radiante, um projeto para dinamizar a sua experiência como estudante da Bíblia. Esperamos, do fundo do coração, que você encontre uma alegria extraordinária à medida em que for descortinando as verdades bíblicas que tem procurado conhecer. Muito bem. Durante esta semana, nós vamos nos ater a de uma forma muito particular, a um texto de Paulo, que está escrito em Efésios, que você pode acompanhar com a gente aí, ok? Efésios 4. Versículos 11 e 12, Muito bem. basicamente. E é uma parte onde Paulo fala a respeito de dons. Mas a gente vai ver exatamente esses versículos aí durante esta semana. E a gente vai colocar esses textos aí à sua disposição no link abaixo, na descrição desse vídeo, para você poder acompanhar. Se você preferir utilizar a sua Bíblia impressa, tá, isso vai ser perfeito também, ok? Vamos ler então esse texto para a gente iniciar o nosso estudo desse momento. Algumas pessoas gostam de guardar versos da Bíblia. E a Bíblia tem uma riqueza muito grande. Algumas pessoas conseguem gravar grandes porções da Bíblia. Se você consegue, você é um abençoado, um privilegiado. Mas se você não consegue grandes porções, vá aos pouquinhos. E esse pode ser um trecho que você pode utilizar como um start, né? Como uma iniciativa desse início de memorização da palavra de Deus. Eu vou ler, ok? Vou ler esses dois versos de Efésios 4, 11 e 12, para a gente iniciar então nossa conversa aqui. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você vai notar na sua Bíblia, provavelmente, esse ele e seu. Essas duas palavrinhas, elas estão escritas em maiúsculo. A quem se refere este. Por que está escrito em maiúsculo? Evidentemente, porque se trata de uma autoridade, a própria pessoa do Senhor Jesus está sendo focalizada pelo apóstolo Paulo nessa afirmação. E interessante, nesse texto ele fala dos dons, certo? De alguns dons. É uma listinha compacta que ele utiliza aqui, e dons bem específicos. Praticamente alguns dos bem, vamos dizer, bem colocados em alta conta. Porque se alguém fala que é um apóstolo, é uma deferência muito grande, né? Mas aqui a Bíblia diz que Cristo é que concedeu os apóstolos. Depois a gente fala sobre a questão desses dons. Mas, então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E eu fiquei intrigado aqui, me chamou bastante atenção, que estes dons, eles tinham um objetivo. Quer dizer, alguns objetivos ali que Paulo coloca nesse próprio texto, que é o objetivo de aperfeiçoar os santos. Santos? Todos somos santos, né? Foi isso que Pedro disse ali Sim, sem dúvida na sua nenhuma, carta? sem dúvida nenhuma. Há essa afirmação referente àqueles que aceitam
a experiência da salvação por meio de Jesus Cristo, eles se tornam santos. Somos, portanto, santos do ponto de vista de Deus. Muito bem. Então, você é santo, eu sou santo, porque Deus nos separou para o seu propósito. E, além desse aperfeiçoamento, existe aí a preocupação com o desempenho do serviço de Cristo e a edificação do corpo de Cristo. Vamos pensar o desempenho do serviço de Cristo. Cristo serviu e deu sua vida, talvez a maior prova de serviço em prol da humanidade. Mas agora, que serviço ele espera do povo que ele chamou para estar ao lado dele? Bem, eu entendo ser de relevância considerarmos que esses dons foram dados para aperfeiçoá-los para o serviço. Tá? Portanto, os dons não são para vaidade individual, vaidade pessoal, ou, digamos, de alguma comunidade, mas é para o aperfeiçoamento dos santos para o serviço. Tá? E o serviço inclui a edificação do corpo de Cristo. Portanto, não é apenas para serem proclamadores da verdade, mas também agentes unificadores daqueles que integram o povo de Deus. Interessante isso aqui, porque naquele momento que Paulo fala, que ele escreve, na verdade, ou alguma pessoa que estava ali ao lado dele escrevia o texto, a igreja não era muito grande, né? Ela estava crescendo. Se bem que havia ali registro de batismos, de entregas de pessoas, de vidas em grande número, em grande quantidade, mas ela ainda estava se desenvolvendo, né? Será que Paulo tinha essa preocupação, ou tinha essa visão de futuro, de que haveria realmente uma necessidade de pessoas trabalhando para unir as pessoas em um propósito, em um serviço, em uma missão? Em justa cooperação. É uma expressão que chega muito, muito próximo das expressões pessoais dele. Justa cooperação. Era a visão de Paulo a respeito, era sem dúvida esta. Eu não tenho dificuldade alguma para perceber isso aqui. À medida que a gente vai lendo seus escritos, percebe que ele não tem o seu foco limitado apenas àqueles que ele conhecia, mas era mais amplo até aqueles que ele não conhecia, que não o conheciam, mas que o conheceriam, como também conheceriam a Jesus. E Paulo, ele usou já aí nesse texto, aí no finalzinho do versículo 12, que é o corpo de Cristo. Ok? Então, a gente pode colocar assim, que o corpo de Cristo é a igreja, ou isso seria uma simplificação, ou seria uma limitação daquilo que Paulo estava querendo dizer? Não. Quando se dissermos que o corpo de Cristo é a congregação, estamos dizendo apenas uma parte da verdade. Tá? A congregação pode representar o corpo de Cristo, oxalá represente, mas é mais amplo do que isto. Ok. Então, mas aí, continuando a respeito da edificação do corpo, existe uma interdependência entre todo o corpo, né? Sim. Vê aqui, a igreja, você já mencionou, era pequena, mas ela iria se ampliar. Tá? Era um edifício
em processo de construção. E ele contempla essa realidade e coloca entre os seus objetivos, quando escreve isso aqui, ele coloca entre os seus objetivos o de que essa construção em andamento seja uma coisa harmoniosa. Tá? Porque se não houver harmonia nas linhas, então o edifício não resiste, não subsiste. Ele tinha essa percepção da necessidade de harmonia entre as linhas que definiam o edifício de Deus, a igreja de Deus. Ok. Esse também é uma outra metáfora que Paulo utiliza, que é a questão do edifício, né? Edifício espiritual. Agora, olhando para a questão do corpo, o corpo pode viver sem alguma das suas partes? Pode, mas sofre, né? Exatamente. Nenhuma parte é dispensável. Quem concebeu a criatura, o ser humano, e como concebeu, conferiu funções a cada parte do corpo. E elas certamente são necessárias, são úteis e necessárias. Tomando essa expressão como metáfora da igreja, não há na igreja alguém que seja dispensável. Todos somos úteis e necessários. A cabeça, então, a gente não pode dispensar. Como é que vai se dispensar a cabeça? Vamos dispensar a O cabeça? corpo sem a cabeça não dá certo. Não, um corpo sem cabeça. A mula sem cabeça só funciona. Um corpo acéfalo. A mula sem cabeça só funciona na fábula, isso. Nem na fábula dá certo. Mas olha, peraí, calma aí. Vamos olhar com carinho isso aí. Quem é a cabeça da igreja? Aqui está. A cabeça é tão fundamental que não valeria a pena haver o corpo sem ela. A cabeça da igreja, na verdade, quando se fala cabeça, aí o artigo tem que mudar, né, do feminino para o masculino. O cabeça da igreja é Cristo. Exato. Então, mas tem alguma, além da cabeça, vamos deixar a cabeça preservada, em cima dos ombros, em cima do pescoço, para ir daí para baixo. Tem alguma parte do corpo que é mais importante do que a outra? Se formos... Ai, e amigo? Quem sabe faz ao vivo. Se formos nos aprofundar no texto bíblico, em que, em alguma outra digressão de Paulo sobre essa temática, ele fala das partes que nós consideramos menos honrosas, que nós revestimos de especial honra. Então isso quer dizer que não há nada daí para baixo que não seja valioso. Não importa qual seja a função paralela a que se refira. E se uma parte do corpo estiver doente? Todo o corpo sofre. Eu me lembro uma vez que eu tive... Eu não lembro se era uma dor de dente ou se era uma dor no pé. Mas doeu o corpo, a dor estava tão difusa, tão espalhada no corpo que eu sentia a dor num lugar e a dor era do outro canto. A minha mulher adora essa história, ela tira um sarro da minha cara e diz, beleza. Mas muito bem, então toda a igreja precisa estar desenvolvida de maneira saudável. Isso. Além do que, porque você estava me lembrando agora, que alguns processos doentios são de crescimentos com uma velocidade
exagerada de às vezes de uma célula. Produz uma célula crescendo de maneira muito rápida ou se multiplicando de maneira muito rápida, pode trazer uma doença, né? Até nisso tem que trabalhar para conter, para que o crescimento seja paulatino. Isso. É a coisa da simultaneidade, né? Não privilegiando o que quer que seja. No caso, para se dar o crescimento de determinada célula, o crescimento exacerbado dela, então estaria havendo um descompasso no tempo. Mas o crescimento simultâneo, ele certamente é saudável. E quando, no caso, pensando em termos de crescimento, se tomando a símile do corpo humano, quando chega-se à maturidade e o crescimento cessa, olha aqui, ainda haverão processos de renovação celular com efeitos significativos, tanto interna quanto externamente. Ok. Continuando nessa linha de raciocínio, mas retornando um pouco alguns versículos antes daquilo que Paulo fala, existe uma preocupação em como manter-se unido, né, o corpo de Cristo, sendo que nós somos tão diferentes uns dos outros, né? Somos tão diferentes uns dos outros. O senhor quer ler? Eu leio aqui, eu já peguei até aqui. Efésios 4, de 1 a 16. E aí diz assim, Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns, aí esse texto que a gente está marcado para memorizar, né? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, essa aqui é a nova versão internacional, para que o corpo de Cristo seja edificado. Verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É muita coisa aqui, né? Bastante coisa aqui. Bastante coisa para a gente se parar e se preocupar. Mas vamos pensar aqui a questão da unidade, né? Quem promove a unidade da igreja é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Não é natural que a igreja
que pessoas tão diferentes consigam trabalhar Em harmonia, em harmonia. em união, É realmente um um milagre. milagre, milagre vindo realmente diretamente de Deus. Outra coisa é que é o seguinte, Deus, Paulo aqui ele coloca Jesus como o vencedor e a sua vitória contra o mal, contra o pecado, o tornou exaltado e fonte de graça, fonte de perdão para quem está seguindo a Cristo. Eu acho que quando as pessoas olham para Jesus e se comovem, no passado se dizia constrangem, né? Se constrangem. Eu acho que essa é talvez o início da ação em favor de Cristo. Porque a pessoa que se não conhece a Cristo, ela vive a vida dela, pronto, acabou. Mas quando ela começa a se relacionar com Cristo, ela não consegue viver do mesmo jeito. Ela não pode passar indiferente. Sobretudo em se tratando deste aspecto, né? Os sofrimentos que ele enfrentou para nos trazer luz e salvação. Se não fosse Cristo, não haveria nada do que pudéssemos sequer nos apegar. Não teríamos futuro. Tá? O nosso presente e o nosso futuro estão estreitamente relacionados, são dependentes da existência e do ministério de Cristo em nosso favor. Quer dizer, será que daria para uma pessoa criar um grupo de seguidores e tirar, pensando, cristãos, né? Um grupo de cristãos e tirar Jesus do meio? Tirar Jesus do foco? Não, se Jesus for retirado, então não fica nada. Até o grupo se desintegra. Algumas pessoas, e aí isso foi até uma advertência de Jesus, né? Algumas pessoas, elas se autodenominam Messias, se autodenominam Cristos, né? E acabam levando outros, né, esses seguidores, a tomarem atitudes das mais escandalosas possíveis que você pode imaginar. Mas vamos continuar. Há uma preocupação para que os seguidores de Cristo continuem no caminho, mas não sem orientação. E essa orientação vem de quem? Portanto, veja, estamos começando a falar em conduta. Uhum. E quem orienta a conduta do crente é o próprio Cristo. A vida que ele viveu é o modelo que nós temos. Que nós temos e devemos seguir. Tá? Nas nossas relações interpessoais, para ser mais claro, mais direto, tá? Isso faz uma diferença significativa. Quer dizer, não basta, inclusive, ter um título, tá? Estar arrolado entre os integrantes de uma igreja, de uma seita, o que seja, né? Cristã. Não basta isso. Tá? É necessário viver-se como Cristo viveu. Inclusive é uma música muito bonitinha, tá? que fala disto, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Diz muita coisa isso aí. E não é menos do que isso o que Jesus espera dos seus seguidores. Olha aqui, estamos falando em seguidores.
Né? Portanto, seguidor de Cristo não é um mero, um mero confessor, um mero confessor de fé. É alguém que coloca, que pauta a sua vida pela mesma vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Se o corpo de Cristo se comporta como Cristo, a unidade virá naturalmente, certo? Perfeito, não há como negar isso. Paulo ele coloca assim como uma em outros dois locais ele coloca virtudes que podem promover essa unidade. A primeira dessas virtudes seria a humildade. Eu sei que você gosta muito de origem das palavras, e a humildade vem de humus. É isso mesmo? Terra. É muito interessante, né? Mas humildade é colocar-se abaixo do outro. Não há nada abaixo de nenhum que esteja abaixo da terra. Aham. Ok. Mas aí, vamos pensar nessa questão da humildade para promover a unidade. Quer dizer que eu tenho que virar um capacho das pessoas que estão ali do meu lado, na congregação? Como é que funciona isso aí? Não, na verdade não é isso, não é essa a intenção divina, né? Nem Paulina tampouco, nem nós vamos trabalhar nessa direção, nós estaríamos nos perdendo. Aham. Né? Mas trata-se apenas de manifestar grande consideração pelo semelhante. Né? É, as pessoas hoje em dia, as coisas são muito tão deturpadas, né? Então, quando as pessoas apreciam algo em alguém, é, às vezes é mal interpretado, né? Pode ser, há um risco, né? O mundo é bem complexo mesmo, né? O pensamento que norteia as cabeças não é um só, então são várias vertentes, e enquanto a gente não se une à vertente cristã, então a dificuldade realmente é significativa. Ok. Existe um, um momento na vida de Cristo ali próximo da sua morte, próximo da sua crucifixão, em que Cristo fez algo que foi um exemplo de humildade, né? Sim. Que eu, nós não tivemos o privilégio ainda de andar lá nas terras bíblicas, né? Por onde Jesus andou e tal. Mas, espera um pouquinho. Muito bem, continuando. Houve um probleminha técnico e já resolvemos. Nós não andamos naquele território ali. Mas alguma coisa que nos é passado, através da própria palavra de Deus, é que as pessoas utilizavam calçados e eles, mesmo com os calçados daquela época, eles sujavam seus pés. Os calçados eram abertos, as vias pavimentadas eram pouquíssimas, e a maioria dos trajetos eram feitos mesmo a pé. Então, isso aí propiciava a que o pó, levantado pelas alparcas, sandálias, como quer que se chame, esse pó se apegasse aos pés. Isso aqui era uma coisa que certamente gerava desconforto. Qualquer um de nós que tenha experimentado sabe que o pé empoeirado gera desconforto, mas aí a abordagem deste aspecto
eu estou entendendo que vai nos levar à ação de Jesus de lavar os pés aos seus discípulos. É curioso que era parte da cortesia, naqueles dias, colocar-se um escravo. Estamos pensando numa sociedade sem críticas, uma sociedade escravocrata. Um escravo era designado para lavar os pés dos visitantes, dos convidados. Quando Jesus realizou a reunião que culminou na celebração da ceia, não havia um escravo designado para isso. E certamente os meninos que faziam parte da escola de Jesus não estavam dispostos a realizar essa tarefa. O próprio Senhor, então, os surpreende, tira a sua roupa, a sua veste mais alta e amarra uma toalha na cintura, põe água na bacia e começa a lavar os pés um a um dos seus discípulos. O discípulo, observe isso aqui, nós estamos falando de uma situação de escola, e Jesus era o mestre e o discípulo era o aluno. O aluno não era maior do que o mestre. E o mestre dá-lhes esta lição de grandeza, humilhando-se a esse ponto, lavando os pés aos seus alunos. Ok. Então, desenvolver essa virtude realmente é condição que é básica, sine qua non, para sermos seguidores de Cristo. A gente precisa desenvolver essa humildade. A outra questão é a mansidão. Mansidão, mas a gente não tem essa palavra muito clara na nossa realidade, na nossa mente. O que a gente pode dizer que seria a mansidão? Seria uma aceitação de qualquer coisa que vem à sua vida? É a capacidade de tolerar o outro, colocando-se até no lugar dele. Porque nós não somos assertivos sempre. De vez em quando cometemos deslizes, ofendemos, ferimos. Quando eu exerço ou experimento o exercício da mansidão, eu estou exatamente experimentando, fazendo um exercício de colocar-me no lugar do outro. Vê que no caso da humildade, era colocar-se abaixo do outro. Agora a mansidão é no lugar do outro. E, evidentemente, a tolerância para com as ofensas eventuais, as feridas, as críticas, o que quer que tenha vindo de negativo por parte de um dos irmãos, estou pensando agora nos irmãos, é aquilo que nosso Senhor espera de nós. A gente podia falar assim que é mais ou menos como fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim? Mais ou menos isso? É isso mesmo. Ok. Muito bem. Então, acho que essa ficou clara, né? Essa gentileza, né? Esse altruísmo, né? Eu colocar-se no lugar do outro, né? Sim. Na mansidão. Ok. E aí, como última virtude, ou como último tópico aqui, dessa questão das virtudes para a unidade efetiva do corpo de Cristo, existe a longanimidade. A longarina tem alguma coisa a ver com isso? Não. Poxa, não. Que pena que não.
Que é isso? História é essa, não? Explica aí pra nós. Pense no ânimo de alguém. Hã? A gente geralmente, quando fala de pessoa animada, está falando de pessoa é, pujante, feliz, mas ânimo não é uma referência somente a essa qualidade, não. Ânimo também é alguma coisa referente ao aspecto negativo. Hã? O bom ânimo é esse aí, né? Que a gente vai perseguir nessa escola radiante. Mas nós somos portadores de uma sensibilidade tal e chega isso à suscetibilidade, de modo que quaisquer evento ou eventos que se que nos envolva e seja negativo, afete a nossa suscetibilidade, deveria ser tratado de maneira distinta pela nossa condição de cristãos. Quer dizer, a longanimidade é a paciência multiplicada. Aliás, paciência, já que gosta do sentido das coisas, é ciência da paz. Então, é a ciência da paz. É a paciência multiplicada que se traduz no termo longanimidade. Eu posso até ficar ofendido, me sentir ofendido, mas eu darei toda a vantagem possível ao meu ofensor, estendendo ao máximo a minha tolerância destinada a ele. Muito bem. Então, humildade, mansidão, longanimidade, elas precisam ser buscadas por nós, mas elas vão ser refletidas no nosso convívio. E, peraí, agora um negócio aqui é sério. Essas virtudes assim a gente só tem que ter na igreja, lá quando tá na congregação, e em casa, assim, tá, pode fazer do jeito que você tá liberado, a gente pode tratar as pessoas do jeito que der na telha. Aquele negócio de vai ter que me engolir, isso não deveria constituir parte da nossa pauta na vida familiar. Grande Zagalo, um abraço, Zagalo, tamo junto. A Muito família bem. a família tem que ser bem tratada. E esse deve ser o ponto de partida. Olha essa coisa importante, viu? Quer dizer, tratar os outros bem fora e não tratar a família bem dentro de casa, dá curto-circuito aí, não dá? Sem dúvida que sim. Aquele que não lida adequadamente com os membros da sua família nega a Cristo. E aí não importa as performances dele na vida social externa. Isso aí não tem nenhum peso, nenhum reflexo. Ok. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Teremos um momento de oração. Meu Senhor, quero te agradecer pelo dom de viver, por ter sido convidado a integrar a igreja. Amém. E pelas habilidades que tu tens distribuído entre nós para promover o desenvolvimento harmonioso do corpo do Senhor Jesus. Rogo-te que me auxilies e aos meus na nossa conduta, nos nossos relacionamentos, possamos representar ao Senhor Jesus em todas as circunstâncias, em todas as situações e honrá-lo. Rogamos-te isto em seu próprio nome. Amém. Amém.
bem, amigos. Até o nosso próximo encontro.